Oi, gente! Conheci esse software aqui. Ele é para desenvolver mapas mentais. Quem quiser, eu passo o arquivo, passo o software também, quem quiser. E eu fiz o resumo do resumo aqui da matéria que vai cair na P1. Então, vamos começar com os fermentos lácteos. Aqui a gente tem as características desejáveis dele. Ele tem que produzir ácido rapidamente, quanto mais rápido melhor. Enzimas que são responsáveis aí pelo sabor e pelo aroma. O gás responsável pelas oleaduras, que pode ser aí tanto CO2 quanto hidrogênio, se bem que eu acho meio difícil hidrogênio. Polissacarídeos ou exopolissacarídeos são responsáveis pela textura. Exopolissacarídeos, no caso, é quando a bactéria produz o, essa substância, no caso, por fora, para ajudar na locomoção ou para se defender do ambiente hostil. Aqui a gente tem as bacteriocinas também, que é para garantir a predominância do fermento no meio, né? Que ele tem que dominar a flora, tanto é que está citado aqui também. E no caso, essas duas primeiras características não são só desejáveis, como são obrigatórias, né? Ou ele vai ser acidificante, ou ele vai ser produtor de sabor, então uma delas ele tem que ter. O que mais aqui que a gente tem? Tolerância a sal e bacteriófagos, né? Desejável. Sensibilidade térmica, interessante, porque se eu quiser parar a fermentação em um dado tempo, se eu aumentar a temperatura, eu consigo parar a fermentação. Ausência de off-flavors, óbvio aí, né? Propriedades terapêuticas, aqui está relacionado com os probióticos, que tem que dominar a flora, como já foi dito. Tem que ser de fácil propagação, ou seja, eu tenho que colocar ele no meu tanque, com leite, com seja o que for. E quanto menos ele demorar, quanto menos durar a fase lag dele, melhor para mim. E tem que ter uma boa preservação. Ou seja, as características dele têm que se manter durante o tempo de estocagem, sem ter uma perda muito grande, né? Existe um fermento com tudo isso? Não existe. Mas a gente pode buscar algumas características que sejam prioridade para a gente. Vamos falar um pouquinho dos tipos. Quanto à composição, a cultura pode ser definida ou mista. Definida, eu sei tudo que está lá, provavelmente foi isolado, foi feito em laboratório, tudo bonitinho. A cultura definida, ela é, por definição, redundância, ela é acidificante. Enquanto a mista, além de ser acidificante, ela é aromatizante também, ela é produtora de aroma. A mista ela está relacionada com produção artesanal. Então, normalmente, é aquela historinha que a professora contou. Ah, a vizinha fez uma coalhada, ficou gostosa, ela guardou um pouco para produzir mais. Então, essa é a cultura mista. Não dá para saber tudo que tem lá. Normalmente tem muito mais coisa que na cultura definida. Na definida eu vou ter uma ou duas espécies de micro-organismo, na mista eu vou ter um monte. Quanto à produção, pode ser concentrada, liofilizada ou congelada. A concentrada, a professora gostou bastante dela, né? Então vamos dar mais detalhes aqui. Tem os prós e contras, mas antes disso é legal falar da produção dela, né? Que ela é feita assim, a bactéria, ela cresce num meio rico em nutrientes, depois toda essa massa celular é centrifugada e passa por alguns processos de filtração. Depois, essa massa celular centrifugada, filtrada, ela vai ser suspensa em leite, que é o meio que a gente quer usar aqui para queijos, no caso, e depois liofilizada. Quais são as vantagens? Ela elimina manuseio e manutenção do inóculo. Eu posso adicionar ela direto no tanque. Ou seja, não tem aquela preparação de cultura mãe, de, sei lá, 20 ml virando 1 litro virando 10. Então dispensa também mão de obra, diminui o risco de contaminação. Eu acabo padronizando a produção, então eu não tenho que esperar o fermento ficar pronto para poder usar, eu já vou poder colocar direto no tanque. E tem um controle contra fagos ou vírus aqui, né? Conhecidos, lógico.
Enquanto isso, os contras, ele tem uma fase lag maior. Então, lembra que eu tinha dito aqui nas características desejáveis? Ele tem uma dificuldade na propagação. Então, ele demora mais para se propagar no meio, porque ele está se adaptando ainda, né, na fase lag. Ele não deixa sobras. O que quer dizer isso? Você usou, acabou. Não dá para guardar um pouco para depois, porque ele já vem identificado para um certo volume de leite, no caso. E ele é caro também, né? Tudo tem um preço. As culturas liofilizadas, além do que já foi dito ali, né? Porque a concentrada, pelo que eu vi, é liofilizada também. Ela precisa de crioprotetores e antioxidantes, né? Que no caso a bactéria está sob um estresse oxidativo muito grande. As congeladas também precisam de crioprotetores. E acho que é isso aí. As congeladas também elas não são muito usadas no Brasil. É isso aí. Quanto à temperatura, a gente tem mesófilos e termófilos. Aqui eu coloquei a faixa ótima de temperatura, porque se eu colocar a faixa total, não é o que a gente vai usar, né? O mesófilo ele cresce até 40. Em 40 ela ainda cresce, mas se eu usar o mesófilo a 40, eu não vou ter a produção total. Então, compensa ela baixar um pouquinho a temperatura. E as termófilas que crescem aí a mais de 45 até 65. Nos mesófilos eu posso ter, se a cultura é identificada como BOL, eu vou ter Leuconostoque, que é produtor de ácido, é a básica normal. A D é o Lactococcus, que produz aroma. Se eu tiver as duas juntas, eu vou ter BD ou LD, que é o ácido mais o aroma. E a cultura OCO, que é a básica acidificante. Aí, a pergunta que eu ia deixar para vocês é: essa acidificante é a mesma que essa BOL aqui? É uma dúvida que ficou. Se vocês me respondessem, eu ia ficar muito feliz. Então, além de quanto a composição, produção, temperatura, ela pode ser classificada também como acidificante ou produtora de aroma, que isso a gente já viu aqui atrás, né? E em proteolítica ou lipolítica. Um exemplo de proteolítica é aquela bactéria que faz parzinho com os Streptococcus thermophilus, no caso é o Lactobacillus bulgaricus, né? Se eu não me engano. E a lipolítica, que quebra gordura, que é responsável pelo aroma, né? Proteolítica aqui pelo sabor e pela textura. Vou falar um pouquinho dos benefícios agora. Então, ter um alimento que seja fermentado garante em alguns casos segurança, porque o fermento muitas vezes ele vai produzir bacteriocina, no caso é que garante a predominância dele no meio, né? Como a gente já disse. Ele aumenta a vida útil do produto, porque consumindo toda a glicose, ou a maioria da glicose, ele acaba diminuindo a disponibilidade de substrato para outros micro-organismos. Promove diversidade de produtos. Aqui no caso citou a proteólise, porque, por exemplo, eu posso ter o leite aqui no Brasil, diferente de um leite lá na Europa, o perfil proteico é diferente, o tipo de micro-organismo que eu vou ter aqui no Brasil é diferente lá da Europa. Então, logicamente que vai ter queijos diferentes em várias partes do mundo. Hoje dá pra gente reproduzir um queijo que é feito lá na Europa, graças à existência dos fermentos lácteos, né? E outro benefício que ele pode proporcionar aí pra gente é a saúde, que aí o bom exemplo é o probiótico de novo, né? Falando um pouquinho dos metabólitos, então os fermentos eles vão produzir metabólitos primários e secundários. Os primários aqui são os ácidos, né, mais falados. São vários ácidos orgânicos, entre eles o lático, que é o principal. O gás, ele pode ser CO2 ou H2, que é responsável pelas oleaduras, né? E o antimicrobiano, peróxido de hidrogênio. Ele está citado aqui nos primários, mas
de acordo com os slides, né, eu acho que eu colocaria aqui como secundários, junto com bacteriocinas e antibióticos, por causa da função dele. E o polissacarídeo ou exopolissacarídeo, responsável pela textura, também é produzido em baixa quantidade, por isso que está aqui em secundários. Bom, gente, é isso. Desculpa o amadorismo. Bom estudo pra gente. Tchau, tchau.